meus amores, boa tarde a todos. Aqui é a professora Rayane, professora de vocês de História. Estamos aqui para mais uma aula com as turmas do 7º ano, ok? Podemos começar? Estão todos atentos, caderninho na mão, lápis, borracha, caneta. Então vamos começar, ok? Bem, para começar, eu quero fazer uma breve revisão da aula anterior, tá bom? Para a gente entrar num assunto novo, um assunto um pouco mais adiante, certo? Então, na aula anterior, nós vimos um pouco o que foi mesmo o tema da aula anterior: formação das monarquias, formação dos estados nacionais, né? Então, eu preparei esse conteúdo aqui para vocês. A centralização do poder. Bem, e isso é fundamental a gente compreender para que a gente venha entender como que se deu essa formação dos estados nacionais, das monarquias, tá bom? Na Idade Moderna, final da Idade Média, certo? Centralização do poder. Bem, o rei, ele centralizava o poder com recursos da burguesia e o apoio político da nobreza. E a burguesia, por sua vez, fazia o quê? Ela apoiava o rei, visando a unificação de leis, moeda, pesos, medidas, impostos, atitudes que favoreciam o comércio. E a nobreza, por sua vez, de que maneira apoiava o rei? Bem, a nobreza apoiava o rei para se proteger de revoltas populares e manter suas terras e privilégios. Então, o rei, né, que é a figura central, a figura principal, né, da monarquia, o rei ele contava com esse apoio, o apoio da burguesia e o apoio da nobreza, certo? Isso nós vimos na nossa aula passada. Então, a formação das monarquias nacionais, ela aconteceu quando? Aconteceu na decadência da era medieval, né? Quando a Idade Média estava entrando em decadência e logo iria se iniciar a Idade Moderna. Então, nesse período foi que surgiu a formação das monarquias nacionais, é o período conhecido como Baixa Idade Média. Foi um período que os nobres mais ricos perceberam que o sistema feudalista não servia mais. Então, esses nobres, essa nobreza, né, que apoiava o rei, essa nobreza passou a perceber que o sistema feudalista não estava mais servindo, tá bom? Não estava mais servindo, não estava mais sendo interessante, não estava suprindo ali os interesses deles. Agora, só que nós falamos aqui em feudalismo, né? Foi um período que os nobres mais ricos perceberam que o sistema feudalista não servia mais. Então, eu coloquei aqui essa perguntinha: feudalismo, o que foi mesmo o feudalismo? Meus amores, o feudalismo era um sistema de economia, tá bom? Feudalismo, sistema de economia. Economia e sociedade baseado na agricultura, não tinha nada a ver com indústria, não tinha nada a ver com comércio, não tinha nada a ver com dinheiro, moeda, certo? Era um sistema de economia e sociedade baseado na agricultura, em que ter muitas terras significava riqueza. Quanto mais feudos, ou seja, quanto mais porções de terras um senhor tivesse, maior o título dele de nobreza, né? Tudo bem? Então, feudalismo era isso, tá bom? Nós entendemos que a formação das monarquias nacionais, que é o tema que nós estamos estudando, né, nesse momento nas nossas aulas de história, foi um período em que esses nobres mais ricos perceberam que o sistema feudalista não servia mais. E o que era o sistema feudalista? Era um sistema de economia e sociedade baseado na agricultura. Quem tinha mais terras era considerado mais rico. Quanto mais feudos um senhor tivesse, maior era o título dele de nobreza. Tá bom? Professora, como foi que a sociedade feudal, como era que a sociedade feudal era formada? Como que essa sociedade feudal era formada? Meus amores, a sociedade feudal era formada por esses três itens, vamos dizer assim, pelo clero, nobres e servos. O clero era a Igreja Católica, né, que a gente já compreendeu que exercia uma grande influência ali, especialmente na Idade Média, né? Nós já compreendemos isso.
Os nobres também eram os grandes cavaleiros e donos das terras. E também os servos, né, que eram os trabalhadores, camponeses, escravos que viviam nas terras dos nobres e da igreja. Ok? Então a sociedade feudal era formada como? Pelo clero, nobres e servos. Como funcionava esse feudalismo, professora? Meus amores, como eu já falei, o feudalismo ele era agrário, né? Era uma economia baseada na troca de coisas, não existia moeda. Era uma economia baseada na troca de coisas, é o que a gente chama de escambo, troca de coisas. Até mesmo a mão de obra era comprada pela troca de alimento, pela proteção, tá bom? Se um senhor feudal, um nobre, quisesse alguém para trabalhar em suas terras, ele tinha que lhe oferecer alimento, moradia. Em comum acordo, o servo aceitava e cuidava das terras para receber o pagamento estipulado, certo? Era assim que funcionava esse feudalismo. E como foi que o feudalismo caiu? Bem, com o surgimento desses burgueses, o feudalismo caiu aos poucos, pois a população passou a ver que existiam outras alternativas de trabalho além da agricultura, né? Nós já compreendemos que o feudalismo era basicamente o quê? A agricultura. Então, a população passou a ver que existiam outras formas de trabalho além dessa agricultura. A burguesia cresceu e se tornou forte. As moedas passaram a existir, porque até então não existiam, e ter valor dentro da sociedade. Essas moedas passaram a existir e ter valor, né, dentro da sociedade. Então, um novo modo de enriquecimento passou a vigorar. Tornou-se mais atrativo viver do comércio ao invés da agricultura. Então, o feudalismo, ele era um sistema de economia e sociedade baseado na agricultura. Quem tivesse mais terras era considerado mais rico. Só que o feudalismo caiu porque as pessoas começaram a perceber que existia uma outra forma, né, outra alternativa além da agricultura, né? Não era só agricultura. Então o feudalismo caiu dessa forma, porque existiam outras alternativas de trabalho além da agricultura e a população começou a perceber isso. E as moedas passaram a existir e tornou-se mais atrativo viver do comércio do que da agricultura, certo? E como os reis surgiram? Porque quando a gente fala em monarquia, é claro que a gente lembra da figura do rei, né? Como que os reis surgiram, professora? Então, coloquei aqui para vocês. Através de conflitos, guerras e auto-intitulações. Reis surgiram e tomaram posse de terras maiores que feudos, centralizando a administração delas na família real e fazendo dessas terras estados nacionais, que é o que nós estamos estudando, formação dos estados nacionais, com uma moeda própria, força armada, comércio independente e outros exemplos que formam uma monarquia nacional, certo? Olha só que eu coloquei aqui para vocês essa imagem bem legal, formação de monarquias, a sociedade e o fortalecimento dos reis, né? A figura do rei sendo fortalecida pela nobreza, pelos burgueses e também pelos camponeses. A nobreza, o que eles faziam? Buscavam manter os seus privilégios, era o interesse deles, manter os privilégios. Os camponeses buscavam a proteção do rei e os burgueses buscavam apoio do rei nos negócios, tá bom? Muito bem. Agora vamos entrar finalmente no assunto novo de hoje, dando continuidade a esse assunto que nós vimos até agora. Domínio e exploração dos impérios. Para começar, o que é mesmo império? Imperialismo. Meus amores, o imperialismo é o nome dado para um conjunto de políticas que teve um objetivo. Qual era o objetivo? Promover a expansão territorial, a expansão econômica, cultural de um país sobre outros. Esse termo pode ser usado para fazer menção a acontecimentos modernos, né, nos dias de hoje, mas é comumente utilizado para se referir à política de expansão territorial e econômica promovida pelos países europeus em boa parte do planeta no século XIX.
né? O período das grandes navegações, o período em que os escravos africanos eles eram escravizados aqui, por exemplo, aqui mesmo no Brasil, quando o Brasil era colônia de Portugal, o período em que a Europa, né, os portugueses descobriram, entre aspas, essas terras que hoje nós chamamos de Brasil. Então é nesse período que surgiu esse termo imperialismo, tá bom? Coloquei aqui essa imagem para vocês. Imperialismo é a política de expansão e domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre outras nações, né? Ou sobre várias regiões geográficas. O imperialismo contemporâneo, ou seja, nos dias de hoje, pode ser também denominado neocolonialismo, por possuir muitas semelhanças com o regime vigorado entre os séculos XV e XIX, o colonialismo que nós já conhecemos, né? Durante muito tempo, o Brasil foi colônia de Portugal. Esta prática está registrada na história da humanidade, através de muitos exemplos de impérios que se desenvolveram e, em muitos casos, foram aniquilados ou substituídos por outros. No entanto, o conceito derivado de uma prática assente na teoria econômica só surgiu no início do século XX. Bom, coloquei mais esse quadro aqui comparativo para vocês. Colonialismo europeu no século XVI e o neocolonialismo, né, do século XIX. A área de principal dominação no século XVI foi a América e no século XIX a África, a Ásia, a Oceania. Fase do capitalismo, capitalismo mercantilista no século XVI. Século XIX, capitalismo financeiro monopolista. Patrocinadores, nós sabemos, no século XVI, a burguesia comercial, estados metropolitanos, europeus. Objetivos, garantia de mercado consumidor, garantia de exploração de produtos coloniais, artigos tropicais, metais preciosos. E a justificativa, expansão da fé cristã. Então, eles utilizavam essa desculpa, né? Vamos expandir a fé cristã com a ajuda da Igreja Católica, mas, na verdade, o verdadeiro interesse era o interesse, a ambição econômica, o interesse econômico, a exploração realmente, certo? E, nesse quadro comparativo, neocolonialismo, século XIX, quem foram os patrocinadores? A burguesia, estados da Europa, América do Norte, Ásia. Objetivos, reservas de mercado para a produção industrial, garantia de fornecimento de matérias-primas como carvão, petróleo, controle dos mercados externos para investimento de capitais excedentes e a justificativa ideológica, missão civilizadora de espalhar o progresso técnico-científico pelo mundo. Isso é só desculpa, né, gente? É a justificativa ideológica, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição para qualquer dúvida, tá bom? Aguardo vocês no nosso grupo do WhatsApp para nossa interação. Vocês também receberão uma atividade que vocês deverão responder, tá bom? Interagindo sempre com a professora, é claro. Bons estudos, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.